qual que é a sua demanda, o quanto você vai cozinhar, o quanto de louça você vai precisar armazenar ali, como é que isso vai funcionar no seu dia a dia, como é que está a estrutura do apartamento para receber essa cozinha, como isso vai se encaixar no contexto. E aí, gente, tudo certo? Não fui empolgada, né? E aí, gente, tudo certo? Bom, hoje começa um quadro muito legal, onde a gente vai continuar estudos de obra civil para falar para vocês quanto custa! Quanto custam as coisas? A pergunta que vocês mais fazem. Mas quanto custa? Agora a gente decidiu que vai dar um jeito de falar quanto custa as coisas aqui, né? Então, cada vídeo vai falar de um custo, de um segmento dentro de um processo de obra. E o primeiro, quanto custa desse quadro será? Quanto custa o arquiteto? Yes! Ou designer, ou projeto, Ou escritório, né? Quanto custa o projeto, né? Bom, vamos lá. Aqui dentro do Arquitab, né, os projetos são calculados com base na tabela do CAL, né, que é o Conselho de Arquitetura e Urbanismo. E aí, assim, uma coisa muito comum que acontece é quando o cliente nos procura e pergunta quanto custa o projeto por metro quadrado. E a conta não é bem essa, né? A gente também analisa a complexidade do projeto, para saber quantas horas ele vai demandar e aí sim saber quanto custa. Mas a ideia não é falar do custo do projeto em si, mas o quanto o reflexo desse custo vai interferir aí no processo de obra, não é mesmo? Quais são os prós e contras quando a gente fala em preço, né, desse projeto ou não? É um negócio complexo, mas visto que nós, queridos profissionais da categoria, geramos cerca de 30% de economia dentro do processo, eu acho que vale muito a pena eu fazer essa propaganda de mim, né? Da nossa categoria aí que tá muito precisada, né? Que as pessoas não nos valorizam, né? As pessoas acham que a gente é psicólogo, que a gente é caro, né? Gente é também. E às vezes não, gente. Tipo, depende do que é caro pra você. Eu sou rica! Eu sou rica! Né? Mas falando dentro de um contexto, né, de obra e de projeto, foi isso que a Audrey falou, né? O acompanhamento profissional gira em torno de uns 30% de economia. E aí dentro do custo global de uma obra, a gente custa, né, por volta aí de 10 a 20% do montante. Então assim, você vai economizar e ainda vai ter o projeto e a execução acompanhado por um profissional e com o resultado que você esperou, porque essa é a pior parte, é você investir um dinheiro naquilo e não ter o resultado que você estava esperando. Se você economiza aí 30% tendo um profissional para te orientar e a gente gira, o nosso trabalho gira em torno de 10 a 15% do custo total que você vai ter, cara, você tá fazendo o que você não me contratou ainda? Exato. O arquiteto gera uma economia, não um custo. Na hora da decisão de contratar um profissional e achar que é caro, enfim, é que você enxerga esse custo. Essa é a grande diferença. Quando você contrata um escritório, você vê quanto custa o trabalho e você vê quanto custa a obra. E quando você faz sozinho, você só vê quanto custou depois que você terminou. Quando se vê, você termina, né? Se termina e se vê. Porque se você não for organizado e não vai fizer dar todo o todas as controle, você nem vai saber quanto você gastou.
mas o pedreiro é tanto, mas o material é tanto. Isso aqui vai ser mais barato. Eu não vou gastar com o arquiteto, então eu vou economizar tanto. E aí você não consegue saber mesmo se você economizou, entendeu? No final das contas. Tanto que um dos pontos do escritório que mais impactam os nossos clientes é quando a gente senta para fazer a reunião de projeto executivo e cronograma físico-financeiro. Porque é nesse momento que eles entendem a dimensão do custo de uma obra, e aí é nesse momento também que eles enxergam que o meu trabalho é extremamente necessário. Porque ele não tem como saber exatamente quanto vai custar aquele sonho que ele está investindo se ele não tem alguém que saiba trabalhar essas frentes e que mostre para eles com clareza. Varia o valor? Varia, gente. Né? A gente não vai ficar iludindo vocês falando que não, a conta é completamente assertiva. Mas essa variação, ela é a mais aproximada possível. É minúscula, né? A variação que a gente tem é muito minúscula perto do trabalho que a gente entrega para vocês. Então, eu acho que eu sou muito necessária. Eu também Tem acho. essa Com consciência? certeza. Estou totalmente de acordo. Bom, mas por que vocês têm que contratar um arquiteto, né? Porque a gente só falou até agora de economia. Mas a gente não falou aí da parte mais legal do trabalho do arquiteto, que é você ter a sua casa com a sua cara. Tipo, a personalização, a transfiguração da sua casa em você, né? É óbvio que você vai pagar mais caro? É óbvio, né? Mas é óbvio também que você vai ter um resultado diferenciado do que alguém que, eu vou montar lá o meu home office e vou fazer do jeito que eu acho que eu tenho que fazer porque eu preciso de um home office. Tá, legal, mas você sabe quais são os estudos que são feitos para desenvolver aquele ambiente? O que tem que ser levado em consideração? Tipo, questões ergonômicas, questões de conforto ambiental, questões estéticas. Luminosidade e afins, estudos luminotécnicos, estudos elétricos, para você ligar todos os seus equipamentos sem estourar a rede de fiação elétrica da casa. Bom, acho que assim, o home é um dos menores, um dos ambientes que tem menor impacto. Quando a gente fala em arquitetura, né, de interiores principalmente, a gente tem aí outros ambientes que são mais caóticos de se organizar, que é o caso das áreas molhadas, as cozinhas e os banheiros. O que você tem para dizer sobre isso, querida Tamires? Que eu tô vendo que a sua língua tá coçando. Não consegue, mulher. Quero dar na cara dela. Não consegue. Perdi até a linha do que eu ia falar. Eu falei, não, eu falo da cozinha, ela já veio. O que você quer falar, Moisés? Aí eu buguei, perdi toda a linha do... Bom, e aí o home office, né, como a Audrey disse, é um dos locais em que, assim, né, depois dessa questão de trabalhar em casa, né, foi visto como algo relativamente simples, mas sei lá, quando a gente fala de uma cozinha, por exemplo, quando a gente fala de uma cozinha num apartamento pequeno, né, porque as pessoas têm uma visão, por exemplo, a loja de planejado, tem um projetista. Eu não vou pagar um arquiteto se lá na loja que eu vou comprar a minha cozinha já tem um projetista. Mas será que ele vai fazer um projeto personalizado para você? Será que ele sabe qual que é a sua demanda, o quanto você vai cozinhar, o quanto de louça você vai precisar armazenar ali? Como é que isso vai funcionar no seu dia a dia? Como é que tá a estrutura do apartamento para receber essa cozinha? Como isso vai se encaixar no contexto? Então, assim, tudo que é analisado por um profissional vai muito além, né? Tem muito estudo por trás. Então, é isso que encarece, né, o processo. Não tem como um profissional investir anos da vida dele e dinheiro e não ter esse retorno um dia. O pessoal que faz lá o desenho do móvel vai projetar o que você precisa ou o que você quer. Com certeza é o que você quer, né, amada? Então ele tá ali pra te agradar e não necessariamente pra falar o que você realmente precisa, né? O arquiteto ele também faz isso, né? Ele traz soluções pra você. É claro que você precisa estar aberto, né? Não vale pegar as coisas do Pinterest e bater o pé que quer que a gente reproduza aquilo se aquilo não tem sua necessidade. Aí eu vou fazer um adendo, né? Porque é necessidade física, né? Do espaço físico, mas também é necessidade financeira, né, gente? Porque não adianta ver aqueles vídeos chineses para apartamentos pequenos, com aquelas ferragens que dão duplos twists escarpados,
Porque assim, tem coisa que nem chega aqui no nosso país. E assim, tipo, não tem milagre que dê jeito naquilo. Ou você até encontra algo daquele tipo, mas você tem que entender que é algo custoso. Então, às vezes a gente tem clientes que abrem que eu acho que é a conversa mais sincera, que é o mais legal, que abrem aí o budget que eles estão pensando em investir pra gente. E aí a gente começa a fazer o estudo de trás pra frente. Eu tenho um budget tal, então eu preciso construir esse projeto pensando em toda a questão estética também, porque, né, você ter um budget limitado não quer dizer que você tem que fazer qualquer coisa, para atender aquela demanda da melhor maneira possível. E aí às vezes onde alguns clientes meio que ficam chateados, né, porque eles querem que você reproduza aquela imagem do Pinterest bonitinha, não sei o que, só que assim, ou não tem o material no país, ou o material contém custo triplo, e aí a pessoa tem aquele budget X, aí o que ela faz? Ela fala que ela tá frustrada, porque, mas tipo, amigo, a frustração ela é toda sua, porque, né, você me abriu, eu fiz um estudo, vi que isso não encaixa, a vida é feita de concessões e a gente tem que estar aí aberto a entender que o profissional de arquitetura ele vai projetar aquilo que você precisa e não aquilo que você muitas vezes quer. Porque às vezes aquilo que você quer não é aquilo que você necessita. Falando de custo real de dinheiros, né? Eu acho que vale mais a pena você investir 10 a 20% a mais nesse seu valor que você estipulou. Ou de repente até pensar em materiais diferentes para compensar esse investimento, mas ter aquela cozinha, né, como a gente usou aí no exemplo, funcionando para você, do que você tentar economizar, né, não contratando um profissional e no fim você ter alguma frustração, ou dali a pouquíssimo tempo você precisar substituir alguma coisa na sua cozinha, precisar fazer alguma adequação porque ela não te atendeu no determinado período de tempo que você imaginou. Planejamento a longo prazo, né? Porque quando a gente fala de arquitetura, existe a possibilidade de você pensar numa projeção de vida da pessoa naquela casa. As pessoas, elas têm um ciclo de vida, gente. Ora elas são crianças, ora elas são jovens, ora adultos, ora elas são idosas. E como é que se pensa no funcionamento da casa atrelado a essa linha do tempo? Enfim, fica aí coisas para se refletir, né? Que as pessoas acham que a nossa vida aí é puro glamour. Eu tô aqui com essa cara de que foi na obra umas 3 vezes hoje. Reunião de marketing, reunião não sei o que, eu tô aqui gravando. Bom, é isso, gente. Se você tem esse tabu de achar que arquiteto não é pra você, que é pra um determinado nicho de pessoas, nos procure ou procure algum profissional que você admire e investigue, sabe? Veja que não é esse bicho de 7 cabeças que você tá pensando e de verdade invista, porque vai valer muito a pena. No final vocês vão ficar muito aliviados e muito contentes com o resultado. E isso não tem preço. É isso, gente. Beijinho.